Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos aí ao livro da semana, após um breve período aí de folga, né? E o tema, a provocação da semana, está relacionado à questão do preconceito e ódio, né? Um tema bastante emergente nos dias atuais, né? Há alguns anos, poucos anos, ocorreu um episódio bastante interessante e bastante impactante. Um grupo de chimpanzés, né, que são nossos primos evolutivos, o líder deles parece que a princípio estaria exacerbando, né, no seu autoritarismo, e isso provocou a fúria, né, de demais membros do grupo, que acabaram matando esse líder de uma forma extremamente cruel, né? Inclusive uma fêmea teria aberto o abdômen, extraído as vísceras ou o coração, não me lembro bem. O que deixou bastante impactado, né, os estudiosos pelo requinte de crueldade, né? Aí há algumas teses sobre isso, inclusive influência do próprio meio, né, do humano, no confinamento, né, desses grupos, mas enfim, o fato é que isso ilustra de alguma forma a natureza, né, dos grandes primatas. Aí, se pegarmos a nossa história, a nossa pré-história, né, embora estudiosos hoje não gostem muito mais desse termo pré-história, mas enfim, só para situar, hoje se sabe, né, que na pré-história houve uma quantidade aí significativa, né, de embates terríveis, extremamente cruéis, né? O que indica que a formação, né, a nossa formação evolutiva, né, ao longo aí dos nossos 300 mil anos de existência, e mesmo antes, né, nossos antepassados, ela se deu num ambiente extremamente carente, né, carente de alimentos, climas aí diversos, né, uma necessidade de uma luta, e aí é textual, é literal, né, uma luta pela sobrevivência muito grande, né, em que grupos distintos, né, talvez normalmente representassem ameaças. Então o ódio e o preconceito, eles têm uma origem, né, ao longo da nossa evolução, um papel de proteção de grupos, né, de formação de grupos. E isso, claro, né, continua presente de alguma forma da nossa maneira de ser. Talvez aí o que a Elizabeth Roudinesco chama de lado obscuro de nós mesmos, né? Todos nós temos aí um lado obscuro. E o ser humano, nós somos assim, nós temos uma capacidade de atos, vamos dizer assim, divinos, de bondade, de empatia, de doação, de dedicação, de produção de artes, de produção do bem, do belo, do bom, mas também temos uma capacidade de destruição extraordinária e de alguma forma convivemos com esses extremos, vamos dizer assim, da nossa formação. Inclusive tem aqui uma réplica aqui do filme O Iluminado, se eu não me engano, e retrata bem, né, essa expressão, retrata bem esse lado cruel, né? Esse lado louco e que faz parte de nós, né? Só que tem um detalhe, né? Nós estamos aí no século XXI, dentro de um processo pode chamar de um processo civilizatório, né, em que se busca exatamente o contrário desses atos, dessa crueldade, que é o combate, né, ao preconceito, às injustiças, ao ódio. Só que, por outro lado, a gente vê uma escalada de discursos de ódio muito grande. Isso tem a ver também, em grande parte, com o advento da internet, em que a impessoalidade das relações faz esse lado obscuro, de alguma forma, sobressair. Aí a gente vê essa profusão de ódios sem fim, né? Aí você junta isso a partidos políticos, principalmente os partidos extremistas, né, de qualquer dos lados, que também acaba alimentando esse ódio,
né? As próprias disputas políticas, né, acabam fomentando, né? Então os líderes têm uma responsabilidade muito grande, né, nesse alimento, né, desses discursos de ódio. Além de fazer parte, de alguma forma, já da nossa natureza, mas também é alimentado, né, esse discurso de ódio e o preconceito alimentado, né, pelas experiências, pelas influências, né, diversas que a gente tem, pelo exemplo dentro do próprio lar, né, e também pelo legado histórico, né, que nós temos. Basta ver aí, não faz tanto tempo, ainda hoje, né, as guerras que a gente tem, né, o século XX, enfim, temos um legado histórico bastante complicado, né? Mas é o alimento, né, o alimentar desse discurso é que acaba ocasionando essa situação que parece não ter fim, né? Parece não ter solução. Por quê? Porque nós somos paradoxais. Esse é outro aspecto. Somos seres paradoxais. Falamos uma coisa aqui e fazemos exatamente o contrário. Então o que a gente observa muito é isso. Pessoas lutando contra discursos de ódio, mas contra o preconceito, mas alimentando com ódio esse discurso contra o ódio, odiando o ódio. Então você acaba fazendo exatamente igual àquele que você critica. E isso tem sido muito comum. A intolerância total, claro, há situações que você tem que ser intolerante mesmo, né? Mas é uma coisa assim absurda, né? Uma intolerância sem fim, um ódio sem fim contra o ódio do outro. Então isso tem muito a ver com o exemplo, né? Com o processo educacional e com a não permissão. Tá? Então a cada um de nós não pode permitir discursos de ódio. E esse não permitir é por meio da educação, não alimentando, não com outro tipo de ódio. Isso passa pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos líderes, não permitir, né, que os nossos líderes alimentem esses discursos, porque só assim será possível reverter essa situação. Eu tenho uma indicação extraordinária para fazer, um livro do Matthew Williams, que é o maior especialista, né, nessa questão de preconceitos e violência da atualidade. Ele mesmo, né, um homossexual que foi vítima de uma banalidade, né, total de violência pelo simples fato de ser homossexual. Então eu recomendo fortemente esse livro, que é A Ciência do Ódio, do Matthew Williams. Aqui vocês vão conseguir entender exatamente os aspectos biológicos, sociológicos, históricos, que culminaram com a situação absurda que a gente vive hoje, de absoluta intolerância e de ódio alimentando o ódio. Okay? Então, o livro da semana, A Ciência do Ódio. Espero que vocês tenham uma ótima semana e reflitam bastante sobre isso. Será que você não está alimentando ódio com ódio? Valeu, pessoal.